Bom, o meu livro de maior sucesso é justamente O Recife e Seus Bairros. Ele está na 8ª edição e ainda é um campeão de venda. Mas por que me despertou o interesse em pesquisar sobre a minha cidade e os bairros e as ruas? Porque nós passamos pelos bairros todo dia. A história vivencia. Nós estamos na história. Ela faz parte do palco da nossa vida. Então, uma vez uma sobrinha minha quis saber, num trabalho escolar, por que tinha o nome de Madalena. E aí, pesquisando, eu vi que era por causa de Dona Madalena Gonçalves, né, a herdeira do engenho, que depois deu o nome ao bairro, né, o bairro bairro da Madalena. E com isso eu digo, não, eu não vou ficar só nesse não, eu vou ver todos esses bairros. Então eu assumi o compromisso comigo e com o futuro leitor que eu teria que descobrir todos os nomes dos bairros do Recife. O Recife tem 94 bairros. E assim foi. Todos os 94 bairros foram contemplados, não só com o nome, como o que existia e existe de interessante dentro desses bairros. É uma espécie de um tabuleiro de xadrez, cada quadrado tem a sua história. Então os bairros são vistos de forma isolada, embora eles sejam ligados entre si. Então, os mais importantes, sob o ponto de vista historiográfico e de densidade de monumento, justamente o bairro do Recife, que foi o primeiro, o bairro de Santo Antônio, o bairro de São José e o bairro da Boa Vista. Então eu comecei por esses bairros. Mas aí, então, eu vi meu pai, Vandido Bezerra Cavalcante, ele tem um livro chamado Recife do Corpo Santo, onde ele trata da origem de algumas ruas centrais do Recife. E aí eu resolvi ampliar essa pesquisa e passei dessas ruas centrais para toda a cidade do Recife. Então, os 94 bairros do Recife, o Recife tem cerca de 20 mil ruas. Mas, logicamente, essas ruas nem todas têm história, digamos assim. Você tem ruas, por exemplo, a Avenida Conde da Boa Vista, ela começou como Rua Formosa, né? Então daí ela depois homenageou o Conde da Boa Vista, que foi quem aterrou aquela parte da Rua da Aurora. Aquela Rua da Aurora chamava Pântano do Cassimiro. Então ele aterrou e foi um beneficiador daquele bairro. E foi, inclusive, morar lá. Ele morou na Rua da Aurora, justamente naquele casarão que é a sede da Polícia Civil. Então, quando Pelópidas, em 1943, abriu a ponte, foi construída aquela ponte do Arte Coelho, que foi construída no local da antiga ponte da Machombomba, ou ponte de Caxangá, porque a Machombomba de Caxangá passava por ali, ficou o quê? Quando ele abriu a ponte, a Rua Formosa era muito estreita para ver o fluxo de veículos que vinha do bairro de Santo Antônio. Então, houve a reforma do bairro de Santo Antônio, consequentemente, teve que haver a reforma no bairro da Boa Vista. Então, a Rua Formosa então, foi aberta. Do lado esquerdo, no início, onde hoje tem o São Luís, ali a gente tinha a Igrejinha dos Ingleses, né? A Igreja dos Ingleses, que não era igreja, era um templo protestante. Do lado direito, nós tínhamos a antiga residência do Barão do Bibiribe, que foi demolida. Então, com isso, se alargou. Então, deixou de ser Rua Formosa para ser Rua da Boa Vista. Mas aí se viu que não merecia o nome de rua, e sim de avenida. Aí foi, então, avenida. Isso é apenas um dos logradouros. Porque se você for mais para lá, mais para o sul, você vai ver a Rua da Imperatriz. A Rua da Imperatriz era a Rua do Aterro, que depois, com a visita do imperador Pedro II aqui a Pernambuco, em 1859, botaram então o nome de Rua da Imperatriz. Assim como aconteceu com a Rua do Imperador. A Rua do Imperador eram 3 ruas, né? A Rua do Colégio, que ia da atual Praça 17 até a Rua 1º de Março, que antigamente era a Rua do Crespo. Da 1º de Março até o Arquivo Público, que era a Rua da Cadeia Nova, era a Rua da Cadeia Nova. E dali até a Praça hoje da República, era a Rua de São Francisco, por causa do Convento de São Francisco. Quando Dom Pedro II veio aqui, ele desceu
no caso do colégio, por causa do colégio de jesuítas, que é ali na Martins de Barros, na Praça 17. E ele fez então esse percurso. Então esse percurso que ele fez, pegando essas 3 ruas, passou a se chamar de Rua do Imperador Pedro II.